posteriormente pelo Império Babilônico. Estudamos capítulo 1, capítulo 2, o início do capítulo 3, quando observamos que o profeta fala sobre o castigo do povo de Israel, sobre a motivação do castigo, porque o profeta conversava com Deus sobre a situação do povo, e em meio a essa conversa, esse diálogo dele com o Senhor, então Deus estava mostrando a ele a motivação que o levou a provar o povo de Israel. Nós estudamos o versículo 3, o capítulo 3 até o versículo 5, e hoje estaremos falando sobre o versículo 6 até o 9, possivelmente, e vamos ver o que Deus tem a falar conosco através destes versículos. A palavra de Deus para nós, dia a dia, nos remete à esperança, a nos colocar diante de Deus, acreditando que Ele é capaz de nos dar salvação, de nos dar libertação, de nos dar vitórias. E muitas vezes, amados, essas lutas, essas dificuldades, estes problemas que nós enfrentamos, tornam-se, por assim dizer, uma alavanca, um trampolim, para que nós possamos alcançar a bênção da promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida hoje. Deus tem uma palavra de conforto, de consolo, de esperança, acima de tudo, para a vida de todos aqueles que nele esperam, que nele confiam. Observamos nos versículos anteriores algumas motivações, e nós vamos reprisar hoje o motivo pelo qual Deus estava tratando o povo de Israel. E é interessante nós observarmos isso, porque Deus não nos permite nenhuma tentação, nenhuma provação além das nossas forças. E a Bíblia diz que antes, junto com a tentação, Ele nos dá livramento para que possamos suportar. Então nós vamos ver que a palavra do Senhor nos leva a compreender o porquê de Ele estar tratando com o seu povo. Falamos ontem, por exemplo, que a Bíblia nos mostra que Deus, Ele corrige a todos aqueles que Ele tem por filho. Então, se você é filho, você estará pronto a ser corrigido pelo Senhor. A Bíblia diz que se estamos sem correção, nós não somos filhos, somos bastardos. E como filhos, nós vamos sentir a correção do Senhor. E essa correção do Senhor vem sobre as nossas vidas para nos purificar e para nos alimentar mais ainda a esperança. Então abra sua Bíblia em Sofonias capítulo 3, versículo 6, e nós vamos ler até o 10, para que nós possamos ter um discernimento do estudo que queremos apresentar nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, segundo a tradução que eu tenho em mãos: eliminei nações, suas fortificações estão devastadas. Deixei desertas as suas ruas, suas cidades estão destruídas, ninguém foi deixado, ninguém. Eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará a correção, pois então a sua habitação não seria eliminada, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos, mas eles ainda estavam ávidos por fazer algo, fazer todo tipo de maldade. Por isso esperem por mim, declara o Senhor.
No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos, derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Hoje nós vamos tentar discorrer até o versículo 9, para vermos sobre esperança de salvação. Uma palavra de Deus para o povo de Israel em meio ao cativeiro. Queridos, a essência da promessa de Deus, da aliança, é a sua presença no meio do povo. A promessa do Senhor para todos nós é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa que ele havia feito a Moisés, de estar dia a dia com eles, dia a dia com o povo, dia a dia defendendo, livrando, abençoando o povo de Israel. A mesma promessa que ele fez para Josué, quando ele disse: assim como fui com Moisés, serei contigo. Também a mesma promessa ele fez a nós, através de Jesus Cristo, quando ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a essência da promessa do Senhor é a teofania, é a presença de Deus conosco, como está em Êxodo 33, 14, Números 14, 14, Isaías 43, 2, quando Deus nos faz promessas maravilhosas de permanecer conosco. Amados, sem a presença do Senhor, nós sabemos que nós não somos nada, nem ninguém. Nada podemos fazer. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. E nós acreditamos nisso, e nós defendemos isso. Porque isso é a palavra de Deus. Isso é a promessa de Deus, de estar conosco, porque dependemos dele. Porque ele sabe que sem ele não podemos fazer nada. E disse o Senhor a Moisés: dirão os moradores desta terra, os quais ouviram que tu és Senhor, estás no meio deste povo, que face a face ao Senhor lhe apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia, numa coluna de fogo de noite. Moisés estava falando com o Senhor. Disse Moisés ao Senhor: os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão os moradores dessa terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face ao Senhor lhes aparece, que a tua nuvem está sobre eles. E se matares este povo como um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado, por isso os matou no deserto. E Deus então faz ali uma promessa a Moisés da sua presença. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Não verão a terra que a seus pais jurei, nenhum deles que me provocaram verá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá por herança. Então Deus estava fazendo sempre promessas ao povo de Israel, desde o deserto. E agora, certamente o profeta Sofonias estava fazendo lembrar o povo de Israel
que Deus estava com eles, que Deus era com eles, e que por isso ele os faria entrar na terra. E ele os faria herdar a terra prometida. Mas a promessa do Senhor era para Josué e Calebe de entrar na terra. A promessa do Senhor era para levar o povo de Israel a herdar a terra. Porém, ele não estava prometendo para todos agora a entrada na terra prometida, mas ele estava prometendo àqueles que foram fiéis à sua palavra e que confiaram, que acreditaram. Agora, voltando para o nosso texto, vamos entender que o Senhor estava mostrando que o tratamento com o povo tinha uma razão de ser. E uma das razões era exatamente a mesma que levou Deus a tratar com o povo de Israel no deserto. Nos versículos 6 a 8, nós entendemos que Deus proclama que a salvação seria para todas as nações. Os inimigos de Deus, inclusive os ímpios de Judá, seriam convocados a se apresentar e seriam submetidos à ira e à indignação do Senhor. Tendo a oportunidade de se purificarem, de se libertarem, de se transformarem, de adorarem a Deus. Assim como Deus fez com diversas nações. E nós encontramos lá no estudo que fizemos sobre o profeta Jonas, que Deus deu oportunidade, posteriormente, à capital do Império Assírio, que era Nínive, para ser perdoada. Eles convocaram um jejum e foram então perdoados pelo Senhor e alcançaram a salvação. Deus prometeu assim destruir todas as nações que distanciassem dele e que não o quisessem, que não se colocassem na sua presença, que não desejasse viver na dependência de Deus, derramando sobre eles a sua indignação e todo o ardor da sua ira, fazendo com que toda a terra fosse consumida pelo fogo do seu zelo. Isso já estava trazendo para o Apocalipse, já estava nos mostrando uma prefiguração do que será o dia do juízo do Senhor sobre toda a face da terra, onde Deus resgatará aqueles que se aproximaram dele e destruirá aqueles que dele não quiseram ouvir. Dizendo, não obedeceram a voz, não aceitaram a correção, não confiaram no Senhor, não buscaram, nem se aproximaram. O mesmo castigo que estava sobre o Império Assírio e o Império Babilônico é o mesmo castigo que virá sobre todos aqueles que não aceitaram que Jesus Cristo é o único caminho para a salvação. Então agora, dos versículos 9 a 13, nós veremos a última parte praticamente proposta dessa divisão. E depois até o versículo 20, falando sobre o respaldo do estudo. Tratando agora de 9 a 13, nós vamos falar da esperança de salvação. Assim como o profeta havia oferecido a possibilidade de proteção contra a Babilônia, mediante o arrependimento, no capítulo 2, versículos 1 a 3, ele mostrava isso, que o arrependimento poderia minimizar o sofrimento do povo de Israel e levá-los de volta a Jerusalém. Ele agora desvia a atenção para a promessa futura, para além dos dias da destruição. O julgamento seria o prelúdio da restauração e da purificação, tanto em Israel quanto em todas as nações. O povo de Israel, enquanto cativo na Babilônia, criou um jargão, uma frase, que eles repetiam entre si diariamente. Ano que vem, Jerusalém. Eles iam sofrendo, apanhando, lutando, sendo escravizados, mas eles repetiam para si mesmos: ano que vem, Jerusalém. Sabe o que significa isso, meu amado? Viver de esperança. Alimentar a esperança. Isto
é o verbo esperançar. Esperar é diferente de esperançar. Segundo o professor Paulo Freire, um dos patronos da educação nas últimas décadas, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é uma esperança, é uma espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás, é buscar, é lutar para conquistar. Esperançar é construir passo a passo o resultado dessa esperança. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Esperançar, então, vai além de ter esperança, pois nos remete a uma convicção de que tudo vai dar certo, e não apenas uma retórica de uma palavra motivacional, como vimos no jargão muitas vezes as pessoas dizerem, vai dar tudo certo. Para dar certo, amados, é preciso nós alimentarmos essa esperança. E eu quero crer que isto é o que o professor estava querendo nos passar. Alimentar a esperança é viver da esperança, é esperançar. É não permitir que nada venha tirar a esperança que temos e a confiança que temos no Senhor. De que tudo vai dar certo. Mas que vai dar certo porque Ele está no controle. Porque Ele está permitindo uma situação. A Bíblia diz que Ele fez a ferida e Ele ligará a ferida. Então o mesmo Deus que permite-nos enfrentar tribulações, provações, tentações e lutas, é o mesmo Deus que nos dá livramento, quando nós confiamos nele. Mas por que o povo de Israel estava sofrendo? Nós vamos rever o motivo do sofrimento do povo de Israel. Então a palavra esperança, do verbo esperançar, vem nos trazer para o lado da sensibilidade e da intimidade com Deus. Seria como usar o mesmo texto que o nosso patriarca Jó usou quando ele afirmou, em meio às lutas, em meio a todos os seus problemas, em todas as suas perdas, eu sei que o meu Senhor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, mas uma esperança construída, projetada dentro e através da sua fé. Esperançar, então, é não desistir, é ter fé na vida. Esperançar, então, é acreditar que o que não existe vai existir. Isso é fé. Fé é crer que aquilo que não existe vai existir. Isso é colocar em ação a nossa fé prática. E quando colocarmos a nossa fé em ação e praticarmos a fé e vivenciarmos esta fé, diante de quaisquer circunstâncias, aí podemos então afirmar, vai dar tudo certo. O povo de Jerusalém estava suprimido a uma escravidão no exílio babilônico e muitos perderam a esperança, como vimos nos primeiros capítulos, primeiros versículos também deste capítulo, quando Deus mostra ao profeta os motivos pelos quais o povo sofria o merecido castigo. Deus descreve para o profeta Sofonias 4 motivações pelas quais o povo de Israel estava sendo castigado. Não obedeceu a voz, não aceitou o castigo, não esperou no Senhor, deixando de confiar no socorro seguro, e não se aproximavam do Senhor em meio à tribulação. Obedecer à voz do Senhor, Deus nos fala que quer por sua palavra, por outros meios, e nos mostra a vontade dele em que nós sejamos obedientes à sua palavra. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e esse será amado de meu Pai, e nós viremos para ele e faremos nele morada. É a promessa de Deus para aqueles que ouvem a sua voz, que ouvem a sua palavra, que aceitam, que assimilam a sua palavra.
Não aceitar o castigo de Deus são consequências de não obedecermos à voz do Senhor. Isso nos traz problemas e situações difíceis, mas resistimos a elas achando que são por puro acaso e nada tem a ver com Deus. Isso tinha mesmo que acontecer. É tão importante aceitarmos a correção que a incapacidade de ser receptivo a ela nos conduz ao sofrimento e possivelmente até a morte. Provérbios, capítulo 5, versículo 23. Nós vamos encontrar então a palavra do Senhor falando sobre esta situação que nós estamos dizendo. O versículo 21 até o 23 diz assim: eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, ele pesa todas as veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura se perderá. Isso, amados, é o que Deus está falando sobre a palavra, quando Ele coloca que o povo estava vivendo dissolutamente, aleivosamente, vivendo de qualquer maneira, como se nada fosse lhes acontecer, ou como se tudo fosse mera obra do acaso. Deus nos trata como filhos. E é isso que nós precisamos compreender. Ele nos trata como filhos, Ele nos corrige como filhos, Ele nos dá apoio de pai para filho, Ele nos dá sustento de pai para filho, proteção de pai para filho, e por isso, então, Ele nos corrige. O que nós queremos deixar nesta manhã para você é exatamente que quando estamos sendo provados, quando estamos sendo tentados, quando Deus nos permite passar por situações constrangedoras, difíceis, como fez ao de Israel, há uma situação de nós conseguirmos, então, em meio às lutas, e sentir a sua redenção, a sua, que é o principal projeto de Deus para as nossas vidas. Então, queridos, esse é o caminho. Esse é o propósito do Senhor. Confiar no Senhor. Plenamente. Absolutamente. Acreditar no Senhor. Que tudo vai dar certo. Isso é viver de esperança e viver esperançoso. Isso é temer ao Senhor. Isso é buscar ao Senhor. Isso é viver na dependência do Senhor. Então, como dissemos, esse livro de Sofonias nos traz meditações profundas e nos traz colocações que nós vamos encontrar as situações que levam as nossas vidas, que levam a igreja atual, que levam o povo dos dias atuais a entender que nós temos que aprender a confiar mais no Senhor. Aprender a depender total e exclusivamente do Senhor nosso Deus.